Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 26 de janeiro, nosso episódio 73 do Tripulantes Podcast. Aqui no Tripulantes você encontra conteúdo semanal todas as segundas-feiras. Entrevistamos personalidades do esporte, triatletas, corredores, nadadores, ciclistas, lutadores, entre outros. Compartilhamos seus desafios, suas conquistas. Também ouvimos nutricionistas, fisioterapeutas, organizadores, assessorias, sempre trazendo novidade e conteúdo sobre o esporte. Não esquece, não custa nada, antes que você esqueça, antes de começar esse podcast, se você não segue Adriano Consorte Ultra aqui no Instagram, vai lá, segue a gente. Segue também no Instagram, Pulantes Podcast. E no YouTube, Tripulantes Podcast, para você estar sempre recebendo as novidades aí e os nossos convidados, saber de quem vai ser o próximo convidado, tá sempre acompanhando. Lá no YouTube é importante que você curte, compartilha, ative o sininho para você receber as notificações. Enfim, ajuda a gente para a gente continuar crescendo aqui no canal, tá? Quem perdeu, fica aí a dica para acompanhar nosso último episódio. Foi com Valdenir Jandosa, sem dúvida um dos maiores nomes da atualidade no que diz respeito a ultramaratonas. Falamos sobre provas de 24 horas, provas de resta 1, um episódio muito legal. Para a semana que vem, a gente vai abrir fevereiro, nós vamos receber um amigo meu aqui, o maratonista Kleber Cunha, ele que une aí as maratonas também ao turismo, né? Então é um cara que fez aí mais de 50 maratonas em vários países, em vários estados. Vai ser muito legal também conversar com ele a respeito disso. Muita história para contar. Agora vamos falar do nosso convidado de hoje. Deixa eu só pegar aqui, eu vou mandar o boa noite aqui, Patrícia. Boa noite, Pati. Pati de volta aos tripulantes. Mentira, Pati. Eu sei que você é a nossa. Você já até, quando você não está aqui, até tem alguma coisa tá errada, né, Pati? Douglas, Gustavo Vendramini, sejam bem-vindos. Deixa eu mandar o convite para o nosso convidado de hoje. Galera que quiser separar as perguntas aí, já deixa no jeito que a gente vai anotando aqui quando eu ver as perguntas também, tá, pessoal? Vamos lá. Essa parte do convite é sempre daquele jeito. Às vezes vai, às vezes não vai. Bom, eu mandei o convite para o Renato. Deixa eu ver se está aparecendo lá para ele, senão eu já mando de novo. Boa noite, Diogo. Boa noite, Joyce, Rocha. Enquanto o Instagram vai mandando convite para o pessoal que começou a live, eu já estou mandando aqui o convite para o Renato, tá, pessoal? Aqui, mandei para o Renato. Vamos ver se agora vai. Foi? Será que foi? Ainda não. Renato, caso não esteja aparecendo o convite aí para você, você clica aí no mais, na câmera aí, e pede para eu adicionar você na live que eu te adiciono, tá? Às vezes acontece isso mesmo. Não chega o convite que eu mando. Vou tentar mandar de novo aí, vamos ver. Luiz, Gráfica Cruz, Ercílio, seja bem-vindo aí, boa noite a todos.
Renato, não sei se ele já entrou na live aí. Qualquer coisa eu vou mandar aqui no zap para ele. Eu tava falando com ele aqui agora, gente. Então eu sei que ele tá ao vivo aí, só não sei por que que ele não deve estar recebendo o convite para ele. Gisele Silva, seja bem-vinda, boa noite. Deixa eu chamar ele. Tô falando com ele aqui, tá, pessoal? Ele disse que tá com a internet dele ruim lá. Eu falei para ele tentar ir para mais perto do Wi-Fi lá para ver se resolve. E é engraçado que a gente falou aqui agora, tava tudo certinho. É só ligar a live que fica ruim o sinal, cara. É incrível. Érica, boa noite, seja bem-vinda. Problemas técnicos, gente. Eu tô falando com... Galera, eu tô falando com o Renato aqui no WhatsApp, ele tá com um probleminha na internet dele, tá? Ele tá reiniciando o modem dele lá para ver se ele consegue conectar com o Wi-Fi. A gente fez um teste aqui antes de começar, tava tudo certo, mas é assim mesmo, tá? Ele tá reiniciando lá e já começamos a live, tá? Serginho Cordeiro, grande Serginho, seja bem-vindo. Boa noite, Serginho. Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Pulso TV, meu amigo Gil, provavelmente. Seja bem-vindo. Boa noite, Gil. Galera. Esse negócio de ao vivo não é fácil, não, viu? Não é fácil. Então, gente, eu não sei o que eu faço aqui, viu? Não sei se eu já vou apresentando o convidado, se eu volto, começo de novo. Não sei o que fazer. Vamos lá, estou continuando esperando.
Para vocês terem ideia, pessoal, o Wi-Fi do Renato travou de uma forma que nem as mensagens do WhatsApp que eu estou mandando para ele tá chegando lá como lida. A coisa foi feia lá. Eu não sei se está chovendo lá, não sei se aconteceu. Enfim. Bom, deixa eu aproveitar esse momento aqui, ver se não sei se vai ter salvação, se a gente vai ter que começar de novo ou não, mas vou fazer aqui uma propaganda para quem não conhece o Tripulantes, para quem está chegando agora aí, pessoal que provavelmente veio a convite do Renato, que conhece o Renato, veio ver a live aqui hoje. Fica o convite aí para vocês aqui, ó. Agora o Renato chegou. Acho que agora eu vou conseguir, hein? Deixa eu mandar aqui o convite para ele. Eu acho que agora vai, pessoal. Aê! Opa! Tá vendo? Eu te falei que quando a gente faz o teste, tudo é perfeito, depois vai e tomamos na Pelo cabeça, amor de cara. Deus! Nossa Senhora da Aparecida, que dificuldade! Boa noite, meu amigo Renato. Deixa eu fazer uma apresentação desse homem Boa aí, rapaz. noite. Meu convidado de hoje é doutor, ele é médico pneumologista, ciclista da equipe Taubaté Cycling Team, ultra triatleta. Ele foi vice-campeão no duplo Ironman em 2022, campeão mundial no triplo Ironman em 2023, campeão mundial do quíntuplo Ironman em 2024 e 2025. Ele já realizou algumas provas da franquia chamada Bikeman, provas que tem 500 e 1.000 quilômetros, cara, com 17 mil de altimetria. Ele fez elas em 2024 e 2025. Participou também do B 2022 e 2023, ou seja, um currículo para lá de grande, de extenso, com provas bastante desafiadoras. Esse é o nosso convidado de hoje, Renato Marcelo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriano. Hoje vamos bater um papo legal. Cara, eu queria começar essa live aqui, que começou meio conturbada, mas agora dá tudo certo aqui. Para começar, conta pra gente, cara. Eu queria que você contasse, na verdade, uma história que eu já escutei, mas provavelmente o pessoal que está aqui não escutou. Por que você escolheu ser médico? Por favor, conta essa história pra gente, cara. Eu achei muito bacana. Nossa, cara, isso daí é uma situação que marcou a minha infância, né? Na verdade, na minha primeira infância, com 6 anos, meus pais estavam construindo a casa que a gente iria morar, né? A primeira casa nossa. E estava fazendo a fundação da casa. E a molecada tinha mania de brincar de esconde-esconde nessas fundações. E numa dessas daí, eu escondido, meu amigo me chamou, eu levantei, ele jogou uma pedra que bateu no meu olho esquerdo. E aí eu comecei a chorar, fui para casa dos meus pais, na verdade da minha avó, e com o olho fechado, né, porque estava doendo. Aí lá meu pai abriu, tava todo mundo lá no final de semana, meu pai abriu meu olho assim, olhou e falou assim, nossa, parece que tem um bicho aqui dentro, tem que levar ele no hospital. Aí me levou no hospital infantil, um hospital público infantil, hospital da criança aqui em Taubaté. Aí chegando lá, a gente sentou num banquinho, ficamos esperando, aí o médico pediatra entrou e abriu o meu olho e falou para minha mãe assim, ó mãe, o olho dele tá furado, precisa operar agora, senão ele vai ficar cego, ele vai perder a visão. Só que lá nesse hospital não realiza cirurgia, não é um hospital cirúrgico, né? E aí encaminhou a gente para outro hospital, encaminhou não, né? Referenciou, aí minha mãe pegou o carro junto com meu pai, um Fusquinha verde abacate, e fomos para outro hospital. E meu pai tinha que trabalhar à noite, porque meu pai era soldador e trabalhava numa indústria chamada mecânica pesada. Aí então meu pai nos deixou lá, porque ele tinha que trabalhar, e ficou eu e minha mãe sentado num banco grande, hospital, domingo à noite, né? Não tinha ninguém.
E nisso passou um rapaz. Nós dois sentados, passou um rapaz e parou em frente à minha mãe. Aí ele perguntou para minha mãe. Nisso eu já estava com um tampão no olho, né? E ele perguntou para minha mãe: Ô mãe, o que que aconteceu no olho do menino? Aí a minha mãe contou, falou para ele: olha, nós fomos no hospital da criança e o médico falou que está furado e é aqui que opera. Nós viemos para cá para ver o que que tem para fazer. Aí nisso o rapaz pegou, abaixou, tirou o tampão do meu olho, olhou assim e falou para minha mãe: ó, eu tenho uma clínica e eu vou levar vocês lá. Aí pegou, colocou a gente dentro do carro dele. Meu pai na época tinha um Fusquinha verde abacate e ele tinha um Del Rey guia novão, né? Aí sentamos no banco de trás e o Del Rey tem um reloginho no teto. Aham. E aí olhei aquilo ali e falei para minha mãe: mãe, quando eu crescer eu quero ser médico para ter um carro desse, né? Aí ele levou a gente para a clínica dele, fez os exames lá, voltou para o hospital, me operou, salvou minha visão e aí fomos descobrir. Na verdade, ele era o oftalmo, né, que tinha ido visitar um parente dele que estava operado no hospital. Na visita, ele estava indo embora para casa dele. Aí ele viu aquela situação ali do menininho com o olho tampado e a mãe parou para perguntar. Aí desenrolou tudo isso. E nisso, eu fiquei com isso na cabeça, né? Dessa sensação de ajudar, né? De ajudar, de ter uma vida melhor, porque a gente tinha um Fusquinha, o médico já tinha um Del Rey novo. Aí aquela situação ali do médico nos acolher, me operou e posteriormente seguiu cuidando de mim, aí aquilo ficou na minha cabeça para ser médico. Aí nisso minha família foi evoluindo, né, meus pais foram evoluindo, foram crescendo na vida, construindo as coisas deles. Chegou numa fase que eu falava para eles que eu queria ser médico. E meu pai passou a falar para mim assim: ó, médico não dá dinheiro, médico trabalha muito, médico não vê a família quase, porque fica o dia inteiro no hospital. A maioria dos médicos são todos separados, porque não fica em casa, tem os problemas. Você vai querer ser médico? Eu falei: não, eu vou ser médico. Aí, né, fui estudar medicina, me formei, e quando eu me formei, meu pai, na minha formatura, falou para mim: ó, você lembra que eu falava para você que você não ia ganhar dinheiro, você não ia ver seus filhos crescerem, agora você vai ver que isso é verdade. Mas já que você escolheu fazer isso, e por que você escolheu fazer isso, então você tem que fazer da melhor forma possível, que é seguir ajudando os outros, né? Então eu tomo isso para minha vida, sabe? Eu não meço esforço para ajudar as pessoas. Então sempre que eu posso eu ajudo, que eu fui ajudado, né? Sempre estou sendo ajudado, então sempre eu ajudo as pessoas. Você Mas não aí tem, veio daí. não tenha dúvida que tem um dedinho aí superior nessa história que tudo aconteceu, porque não é normal acontecer isso, vamos combinar, né? Não, justamente. Ninguém quer hoje, ainda mais hoje em dia, né? Passa a ver o problema, finge que nem viu, né? Então, assim, realmente foi uma coisa para mudar e que bom que serviu para Pô, tudo isso mesmo, né? justamente, graças a Deus. E deixa eu te perguntar, você nasceu aonde? Como foi sua infância? De onde surgiu a sua ligação com o esporte agora? Eu queria saber. Puxa, Adriano, eu sou nascido e criado aqui em Taubaté, num bairro aqui chamado Cidade Deus. E assim, a infância é simples, né? Bem simples, todo mundo na rua. Então, desde criança, do lado da minha casa tinha um campinho de futebol, a gente estava sempre ativo, né? Meu pai, quando eu era mais novo, jogava futebol amador aqui na cidade, então sempre eu estava com ele nos campos de futebol. Então, o primeiro momento foi o futebol. Ali nessa primeira infância, aí, com 6, 7 anos, foi o Como futebol. todo moleque, né? Como todo Como, moleque, né? como todo moleque. Só que eu tinha uma diferença. Eu era muito ativo e eu não sei se eu era agressivo. Aí minha mãe me colocou no karatê. Aí eu fiquei mais agressivo, porque aí era soco e chute, né? Mais ativo, mais agressivo, soco e chute. Aí ela me tirou do karatê e colocou no judô. Aí no judô eu me doutrinei um pouco mais. E assim, eu tive na infância
como criado num bairro, né, periferia, a infância é meio perdida, né? Os pais acham que cria a gente, mas na verdade não cria, né? Quem cria É o mundo. é o mundo, a vivência ali. Então, assim, era uma situação meio delicada. Então, eu tinha o esporte meio que pra me controlar, sabe? Então, eu cresci nesse modo. Eu tinha que fazer um esporte porque eu era muito ativo e também para me dar um pouco de doutrina, porque se eu fosse seguir a grande maioria dos meus amigos, eu não estaria estudando, não estaria fazendo esporte, né? Estaria fazendo outras coisas, que foi o que aconteceu até pouco tempo atrás, né? Ah, legal. Aqui, ó, a Ivete está dizendo que pode falar com propriedade que você era terrível mesmo. Ah, é, minha tia está assistindo. Estão endossando aí essa questão aí, viu, cara? Era É, muito ativo. e realmente as artes marciais acabam sendo uma boa ferramenta aí para poder disciplinar os garotos aí, né? Sim, Muita sim. gente. Eu vou dizer para você que uma grande parte aqui dos triatletas que passam por aqui tiveram essa vivência com alguma arte marcial, viu, cara? Boa parte, boa parte. Na verdade, comecei no judô, aí com 16 anos, como eu era muito ativo, briguento mesmo, sabe? Na rua e o rapaz que namorava uma moça em frente à minha casa chegou em mim e falou para mim, falou, rapaz, você não pode ser assim, você é muito briguento. Vou te apresentar um amigo meu que treina jiu-jitsu. Aí ele me apresentou, que é até hoje o meu mestre de jiu-jitsu, isso em 1997. Aí ele me levou para fazer jiu-jitsu. Aí foi aonde eu me doutrinei um pouco mais. É coisa de quem é imperativo, né? Tem que arrumar serviço mesmo, não tem jeito, viu, cara? Tem que arrumar serviço, não consegue ficar parado. E, cara, assim, até tem tudo a ver com o que eu falei com a pessoa que é imperativa. Eu noto que você busca cada vez provas mais desafiadoras. Eu acho que é um processo normal. Mas eu queria que você falasse sobre o Renato. Assim, você é um cara estrategista, você planeja há muito tempo chegar onde você chegou hoje com Endurance, ou foi uma coisa que foi acontecendo? Fala um pouco sobre isso pra gente. Poxa, Adriano, na verdade, eu comecei a treinar o triatlon pouco depois que eu comecei no jiu-jitsu. Eu comecei no jiu-jitsu em 1997 e eu era muito magrinho. Então, eu tinha uma vantagem, eu era rápido, mas eu precisava de resistência. Então, eu comecei a pedalar para ganhar resistência. E nisso, eu conheci um atleta profissional de triatlon que começou a me dar umas orientações para eu ganhar mais resistência, né? Então, assim, a busca pelo esporte, né, pela parte mais aeróbica, né, foi para melhorar o desempenho do jiu-jitsu. Uhum. Então, mas antes disso, eu corria, né, pedalava. Agora, em relação às provas mais longas, como que surgiu isso na minha vida? Eu treinava para olímpico, né? Na época lá, o full, né? Não existia ainda o 70.3, né? Esse rapaz que eu conheci que era do triatlo, ele disputava o circuito mundial de ultra triatlo, então ele rodava o mundo inteiro, fazendo os Ironmans, né? E nisso daí eu vi que em Ubatuba ia ter uma prova de ultra triatlon. Eu falei, puxa, eu vou lá porque em 2000, foi em 2001 nós estávamos na Alemanha para o Ironman de Frankfurt e a gente no aeroporto, eu e o meu treinador no aeroporto, né, hoje, aí nisso passa o Sérgio Cordeiro e eu não conhecia ele. Aí meu treinador falou para mim assim, ó, viu, você acha que a gente faz alguma coisa fazendo prova aqui de Ironman? Olha ele aí, ó, chegando. Esse daí é o Sérgio Cordeiro, faz prova de ultramaratona correndo descalço. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara.
puta, como que o cara corre, faz umas provas dessa e corre descalço? Só que assim, ele morava no Rio de Janeiro, era um cara super conhecido no meio, né, dessas provas, do Mundial, e eu guardei aquilo para mim, fiquei com ele na minha cabeça, o Sérgio na minha cabeça, como um marco, assim, né, uma pessoa fora da curva, porque eu só conhecia até o Ironman, não conhecia essas ultras distâncias. Uhum. Aí lá eu acho que em 2009, não me lembro, 2010, teve a primeira edição do UB515. E como nós tínhamos casa em Ubatuba, eu, fuçando, vi que o Sérgio Cordeiro ia estar lá. Eu falei, nossa, eu tenho que ir lá conhecer esse cara. Tem que ir lá tirar uma foto com ele. Tem que ir lá conhecer esse cara, não é possível. Eu vou lá. Aí, nessa busca, eu fiquei sabendo, né, fui lá ver o card dos atletas e vi que tinha um atleta de São Paulo, o Tubarão, o Reinaldo Tubarão. Aí eu mandei uma mensagem para ele falando que tinha casa em Ubatuba, né, que tinha um caiaque, tinha interesse em conhecer eles, queria conhecer eles e poderia ajudar na prova. Aí ele falou, olha, nós vamos estar em Ubatuba tal dia, se você puder nos ajudar, vai ser um prazer para a gente, uma honra. E aí foi aonde eu conheci o Reinaldo Tubarão e o Eric Duarte. Nisso, eu vi que a prova de ultra triatlo, no caso sul-americano, né, o UB era um negócio fora do normal, né? Para quem pensava nadar 3.000, nadar 10.000, para quem pedala 180, pensava em pedalar 180, pedalar 430, 427, correr uma dupla maratona, eu falava, puxa, isso é um negócio que assim, não dá para qualquer um fazer da noite para o dia. Uhum. Aí nisso eu falei pro meu treinador, falei, olha, eu quero me preparar para fazer um Ultraman. Aí ele falou, olha, é um trabalho contínuo, né, que tem que começar agora, não dá para fazer isso em 6 meses, um ano, você até faz, mas o custo que você vai pagar para isso, né, na sua saúde, na sua vida social, vai ser muito alto. Então você tem que ir se adaptando. Aí nós começamos um trabalho. Então eu fui staff do Tubarão no primeiro ano, fui staff do Eric no segundo, fui staff do Eric no terceiro, no quarto, né? Então, assim, todas essas provas de ultradistância deles, eu procuro ir junto, ajudar eles, né? Ser o staff dele, com isso eu vou ganhando experiência, entendendo como que é a prova, né? As dificuldades que eles passam na prova, eu já observo e vou gerindo tudo aquilo. Mas a ultradistância em si, veio depois que eu conheci o Eric e o Tubarão, no B515. Aí As eu má comecei. companhias são eles, então. As más companhias são eles. E o Tubarão, na verdade, ele me deu uma orientação, na verdade, uma sugestão, né? Depois fiquei muito amigo dele e falou para mim, Renato, você tem que fortalecer a corrida, né? É a corrida que decide tudo. A bicicleta é 60% da prova, mas você vai decidir na corrida. Então, foque nos seus treinos de corrida, que esse é o que vai te ajudar nas provas de ultradistância, porque não é só 42, né? É 84, é 120, é 210, é 420. Então, aí eu comecei a treinar muito as ultramaratonas. Aí eu me dediquei a um ano e meio, a fazer essas provas de ultramaratona. Então, eu fiz a BR-135, fiz 2, 3 vezes. Esses ultras desafios, né, a prova chamada Ultra Desafio mesmo, A né? UD, né? A UD, A UD, isso, a UD. Fiz também os Indômites aqui da Pedra do Baú, né, os 50 e os 80 quilômetros. Então, fui meio que me adaptando. Como eu já tinha um ciclismo bem embasado, né, com uma base boa no ciclismo, então foi um pouco mais fácil, mas sempre respeitando ali o meu corpo, o meu limite, né, e nunca, eu tenho que fazer um UB daqui a um ano. Não, nunca tive isso. Eu falei, não, eu vou fazer, mas quando eu estiver preparado para isso. Então eu venho desde lá de trás me preparando para essas provas. Mas agora, igual você falou, né? Você tem um pensamento, uma estratégia, fala assim, não, eu comecei no duplo, vou fazer o triplo, vou fazer o quíntuplo, vou fazer o deca. foi Não, acontecendo.
foi acontecendo. E assim, quando eu fiz o duplo, poxa, para mim o duplo estava bom. Só que como eu treinei bastante com o duplo, fiquei com preparo físico, eu falei, puxa, se eu fiz o duplo, dá para fazer o triplo. Aí, quando eu fiz o triplo, na verdade, eu usei o UB de treino para fazer o triplo do primeiro ano do UB. E Aham. usei o segundo ano de UB para fazer o treino do quíntuplo contínuo. Então, os 2 anos de UB foram treinos de luxo, né? Aham. Para fazer as provas do Brasil Ultra Tri. Ô, Renato, e aí, cara, vem uma pergunta que muita gente aí que não é desse meio de ultradistância se faz. Como que era o seu dia a dia e como que é o seu dia a dia hoje? Quais são os maiores desafios para você treinar para provas de ultradistância? E se hoje tem alguma logística que não está favorável, por exemplo, poxa, hoje o que está me matando é a piscina não fica legal, é muito longe. Ou o trabalho está exigindo, eu estou tendo que ficar até mais tarde. Eu queria que você falasse como é que você vai lidando com essas Ah, dificuldades para poder treinar ultra, né? infelizmente, a gente tem que trabalhar, né? Não dá só para viver da outra, do treino, né? Então, assim, Exatamente. sinceramente, a maior dificuldade é conciliar o horário do trabalho, né, com o treino. Porque eu entro às 8 da manhã num serviço, hoje, para te explicar, eu trabalho num serviço chamado AMI, que é um ambulatório de especialidades médicas. Eu faço a gestão médica desse ambulatório, né, um ambulatório do Estado, que presta serviço para o Estado. Então, eu sou o médico administrador. Nós temos ali uma base de 10 mil atendimentos por mês, médicos, mais 4 mil cirurgias que a gente tem que gerenciar tudo. Então, a, 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 a minha atuação lá é muito ativa, né? Eu tenho que estar, é muito denso o meu Uhum. serviço lá dentro. Então, eu não posso me ausentar de lá, porque senão não anda. Então, assim, o maior problema é adequar o horário com o horário do trabalho. Eu entro às 8 da manhã e saio às 5 da tarde. Então, eu tenho que treinar nesse intervalo, né? Antes das 8, depois das 5, próximo no horário do meio-dia, né? Então, eu vou me adaptando isso daí. Mas falar para você qual que é a maior dificuldade, realmente é o trabalho, né? Porque não dá para se dedicar 100% ao esporte. Bem queria eu, né? Ô, Renato, olha só que honra, cara. Hoje o Serginho Cordeiro nos acompanhando aqui na live, bicho. Você tem Porra! noção? Ai, não, aí já ganhei meu dia, Serginho. Meu dia não, meu ano, né? O Serginho, cara, vou falar uma coisa para você. É uma pessoa. Não tem nem como falar, né? Um ser diferente mesmo. Todas as vezes que eu estive com ele, me orientou muito, a gente conversa muito, né? Nas provas, eu mando mensagem para ele. Ele mora no Rio, né? Macaé e Magé. Mas é. E sempre que eu posso, mando mensagem para ele, mas é a pessoa que nos inspira, né? Ele é o atleta que me inspirou, né, a chegar nessas outras distâncias. Eu fui buscar o UB porque ele estava no UB, né? Se ele não tivesse lá, com certeza eu não estaria lá, né? Ô, sabe que é legal, Renato? Eu acho que a gente tenta, né? Mas a gente talvez nunca vai conseguir ser um atleta que o Serginho é. Mas se a gente conseguir ser 10% da pessoa que o Serginho é, eu já Pô, fico feliz, cara. cara, é o que eu converso com ele sempre que eu posso, né? Sempre que a gente está junto. O esporte é transformador, né, cara? E assim, o Serginho é uma pessoa totalmente, né, do esporte, uma pessoa do bem, né? Ela entende a função do esporte na vida da gente, né? É o que eu busco, Adriano. Eu pratico esporte, na verdade, vem lá de trás, né? Mas hoje em dia é muito mais para me ajudar no meu trabalho, né? Não o contrário, né? Então, assim, Exatamente, exatamente, Renato. Ó, cara, é exatamente até a pergunta que eu ia te fazer era sobre isso.
que assim, quais as principais demandas emocionais que tanto os treinos quanto as provas de ultradistância, elas ensinam para a gente, né? Eu acho que você poderia dizer assim, hoje, quais são as principais demandas emocionais que você está tendo hoje com o seu treinamento aí para o Deca Ironman e como que influencia isso na família, no trabalho, com os amigos, né? Como que é isso aí para você hoje? Puxa, Adriano, assim, primeiro, quando eu decidi me inscrever, né, falar com o Daniel para me inscrever no DECA, eu tive uma conversa com a minha esposa e minhas duas meninas. Falei para Sim, ela, sim. ó, o pai ganhou, fez o quíntuplo contínuo, fui campeão e eu gostaria de fazer a prova do DECA Ironman. São 10 Ironmans, mas para isso eu vou ter uma demanda muito grande. Posso me inscrever na prova porque meus treinos vão ser maiores do que foi no passado. Então, assim, Uhum. nos 4 meses antes da prova, eu vou ter uma dedicação maior, então eu vou estar um pouco ausente, né? E a gente vai precisar readequar essa nossa rotina. Elas falaram, olha, pai, não tem problema, pode se inscrever. Minha esposa falou, faz a inscrição, mas você já sabe o que você passou lá atrás, então você vai ter que mudar algumas coisas. E assim, a vida vai ensinando a gente, né? Sim. Esse que é o benefício do esporte. Então, assim, então eu já sei das dificuldades que eu tive lá atrás em relação a treino, né? E hoje eu procuro trabalhar mais isso. Então, na minha cabeça, Adriano, eu tenho que fazer meu treino. Mas se eu não conseguir terminar meu treino, tá bom também. Tá bom também. É esse Hoje o eu. ponto. É esse o ponto, né, Renato? E é isso que você fala, que o esporte ensina hoje muito mais para a gente para usar no trabalho do que o contrário, né? Você aprende Justo, também que no trabalho é isso, quando a gente tem um justo. problema na família é isso, você aprende a resolver, a solucionar os problemas, né? Justamente. Então, hoje é essa a questão. Então, assim, eu tive que primeiro conversar com a família para ver se ia dar tudo certo, se eles estavam apoiando, porque se eles não apoiassem, falassem, ah, pai, ou esposo, vai ficar muito fora, eu já tinha que meio que abortar. Que Uhum. eu já entendo, né? Porque assim, sai de casa 4:30 da manhã, chega 1 hora da tarde, almoça, descansa, vai nadar, sai para correr 6 horas da manhã, volta 2 horas da tarde, almoça e dorme a tarde inteira, né? É, Então, são situações que tem que estar tudo muito alinhado, porque não sou só eu, né? Claro, exatamente. o treino é meu, mas eu tenho que conversar para entrar nisso daí também. Então, são coisas que a gente vai conversando. E Sim, sim. assim, hoje em dia, a maior questão é realmente lidar com as distâncias, né? Sair para pedalar 300 quilômetros, 320 quilômetros, né? Você vai passar um dia inteiro fora de casa, vai chegar em casa, como é que vai ser? Então, assim, você tem que saber lidar com isso. E isso a gente leva para o serviço, né? Então, assim, você consegue ponderar mais as coisas, né? O que não dá para fazer agora, você deixa ali no cantinho e faz depois, mas você sabe que você vai ter que resolver isso, né? Então, isso vai moldando a gente vai ficando mais pensativo, né? Mais resolutivo. Exatamente, exatamente. E, Renato, e histórico de lesões, cara? O que você vem fazendo para mitigar e reduzir os riscos de lesão? Você tem suporte, uma assessoria hoje, alguém que te ajuda? Como que você faz para inserir as fisioterapias, fortalecimento no seu dia a dia? Como é que funciona isso hoje? Poxa, eu faço. Como é que eu faço? Na verdade, como eu faço parte da equipe de ciclismo de Taubaté, né? Eles têm um fisioterapeuta, o Cristiano. Então, assim, quando eu sinto que está apertando, eu entro em contato com ele. Na verdade, ele solicita que eu faça sessão uma vez por semana. Mas eu confesso para você que eu não tenho tempo, porque assim, uma sessão que eu vou lá é um treino que eu deixo de fazer. Aham. Então, eu vou dosando isso. Então, a hora que eu vejo que está pegando, eu entro em contato com ele, aí eu vou lá, ele me alinha, né? E me dá as orientações e me alinha. Em relação à lesão, Adriano, parece até brincadeira,
mas eu nunca tive nenhuma lesão. Eu acho, por quê também, Adriano? Pela metodologia do meu treinador, né, que ele é uma pessoa mais de 25 anos de triatlon profissional, né, tem bagagem de... Até hoje ele é atleta, hoje ele é profissional da equipe de cross triatlon da seleção brasileira. Então, assim, essa vivência que ele tem, ele passa para mim nos treinamentos e a gente vem evoluindo há muito tempo, né? Então, assim, meu corpo é adaptado a isso que eu faço. Então, assim, eu não coloco um volume muito grande, né, da noite para o dia. Então, não vejo como sobrecargas no meu corpo, né? Igual eu estava falando para você. Ah, puxa, pedalar 320 quilômetros, né? É cansativo. Mas acaba o treino, eu almoço, faço suplementação, 2, 3 horas depois eu estou bom. Eu saio para correr, eu faço meu treino, chego em casa, suplemento, à tarde eu estou tranquilo, não tenho dor, nada. Então, assim, nesse período de treino que eu tenho, né, lá bastante tempo, eu nunca sofri uma lesão que me impossibilitasse de treinar, de abortar uma prova. Eu acho que isso faz parte da evolução do atleta, né? Conhecer ali os estágios, né? Até onde você pode ir naquele momento e saber trabalhar isso, né? Sim, sim. Porque, na Cara, verdade, você Adriano, eu falou. penso, eu penso assim, só um segundinho. O esporte, para mim, é para me beneficiar, é para condicionar meu corpo a aguentar situações que sem atividade física eu não iria aguentar. Uma longevidade. Claro que, né, as pessoas vendo a gente falar em longevidade praticando um esporte desse, eles vão falar, ah, meu, esse cara é louco, né? O cara corre 400, está querendo correr 400 quilômetros, está falando que isso é saudável. Mas no estágio que a gente está, isso não traz tantos problemas para a gente no sentido físico, que a gente já está bem adaptado, né? Mas o pensamento do esporte como um todo é realmente trazer uma melhoria de vida, né? Uma longevidade, um ganho de qualidade de vida. Então, eu meio que obedeço isso. Por isso que vem a história do duplo, do triplo, do quíntuplo e do deca, né? Porque quando eu fiz o duplo, eu falei para o meu treinador, puxa, eu acho que eu consigo fazer um quíntuplo. Uhum. Aí ele falou, não, tá bom, você até consegue, mas você vai pagar o preço para isso e você vai fazer só para terminar. Então não é o que a gente quer. Você quer qualidade de vida e quer performar. Então você obedece esses degraus, faz o duplo, faz o triplo, faz o quíntuplo e aí você por diante. Então, com esse pensamento, eu, sabe, não me lesiono. Não tenho E lesão. é uma realidade, Renato, que parece até loucura, mas basicamente toda a galera do ultra triatlo, eu não vejo ninguém se lesionando, cara. Não sei se é porque a intensidade é um pouco É menor, justamente. mas a galera que faz ultra triatlo, assim, a não ser que alguém que foge muito da curva, a grande maioria vem numa crescente há muito tempo, né? Então é como você falou, o corpo já está acostumado e, cara, ano após ano é os mesmos caras que estão lá, estão sempre muito bem, sem lesão, conhecem o corpo como ninguém e acho que isso favorece, de certa forma, a não se lesionar também, né? Ah, com certeza. Vai, na verdade, os tendões, né, os ligamentos vão acostumando com com a baixa intensidade, né, e a longevidade ali dos treinos, a duração dos treinos. Aí isso daí vai fortalecendo, né? Exatamente, exatamente. Cara, vou entrar aqui um pouco agora na tua profissão. Como médico pneumologista, eu queria que você falasse sobre a natação. É óbvio que você vai puxar a sardinha para o nosso lado, mas, cara, ela é benéfica na sua visão? Assim, existem muitos. Eu conheço pessoas que falam, pô, eu tinha asma, comecei a nadar, melhorou tal. É isso mesmo? Como é que é, Renato? Na verdade, né, Adriano, toda atividade física é benéfica para os pulmões, né? Porque você força você
a respirar, trabalhar a musculatura acessória do tórax. Então, toda atividade física é boa para quem tem algum problema respiratório. A natação, ela é mais benéfica, por quê? Porque ela é muito metódica e você tem que obedecer algumas regras ali, né? O tempo de respiração, você puxa ar por uma via maior, né, que é a boca, e expira ar forçado pelo nariz. Então, isso condiciona toda a sua musculatura torácica acessória a ficar mais forte. E a pessoa que tem a patologia, no caso da asma, ela tem essa dificuldade de soltar o ar, né? Então, isso vai fortalecendo a musculatura, é como se fosse realmente uma musculação para o pulmão, né? Para a caixa. O pulmão é mais ou menos como se fosse uma sanfona, né? Ele funciona. Então, imagina que o braço da sanfona é a musculatura acessória. Então, o braço tem que estar muito forte para trabalhar essa sanfona do jeito certo. Então, a atividade física toda contribui para um bom padrão de respiração. Mas a natação, como ela é muito metódica e ela força você a expirar o ar pelo nariz, você condiciona a musculatura muito mais. Então, por isso que realmente as pessoas que entram, que são asmáticas, né, começam a fazer natação e depois de um período elas relatam que melhoraram. No começo vão sofrer mais, né, porque até conseguir sincronizar, entender, né, que você puxa ar pela boca e solta pelo nariz dentro da água, forçando, mas quando elas conseguem entender isso, até nas crises elas conseguem controlar melhor, porque elas sabem que elas precisam fazer força ali para trabalhar isso, né? Então, realmente ajuda muito mesmo. A natação tem um ponto a mais aí no condicionamento pulmonar. Legal, legal, cara. Outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: o público geral, né, não a galera em volta do esporte que está ao seu lado, né, mas a galera que não te conhece a fundo, ela subestima aí quando você fala que é médico, pratica provas de endurance. Você acha que essa ultra distância motiva ou assusta as pessoas? Cara, na verdade, assusta, né, um pouco, né? Assusta. Mas aí eu falo para eles, é que assim, não comecei do ultra triatlon hoje, né? Decidi comprar uma bicicleta, comprar um par de tênis e um óculos e falar, vou nadar 10 quilômetros, né? Então, assim, quando eu comecei a correr, eu não corria, eu andava, né? Eu andava um poste, corria meio poste. E aí eu fui evoluindo até chegar onde a gente está hoje. Então, assim, eu acho que todas as pessoas que veem a gente hoje, eles não podem pensar em estar conosco hoje, né? Eles têm que pensar em estar como a gente daqui a um tempo, né? Então, Exato. assim, esse é o trabalho que eu faço que eu falo, né? Que eu faço com todo mundo que pergunta isso para mim. Eu falo assim, ó, a ideia é praticar atividade física. Se você pratica atividade física, seja meia hora, 40 minutos, todo dia, já está valendo. Agora, para você chegar no nosso nível, no estágio que a gente está, isso que você está fazendo hoje, você vai perdurar ele por muito tempo, aí você vai chegar onde a gente está. É como a gente fala no jiu-jitsu. A diferença do faixa branca para o faixa preta é simplesmente que o faixa branca continuou, né? E ele vai chegar na faixa preta. É como quem está iniciando agora no esporte, né? Ele tem que entender que ele tem uma evolução ali. Não adianta ele hoje querer fazer um short e daqui a 3, 4 meses ele querer fazer um full. Ele vai até fazer, porque, né, a dedicação, né, a pessoa que bota aquilo na cabeça, ele vai fazer. Mas aquilo vai trazer algum benefício para ele no sentido do esporte, que é uma qualidade de vida, ganhar condicionamento físico, né, a mente, o mental? Não, pelo contrário, vai prejudicar muito mais ele, porque vai trazer estresse emocional, problemas no trabalho, né, condicionamento físico, Ansiedade. ansiedade, lesões, né, porque a musculatura e os tendões não estão preparados para isso, né? Então, isso que eu falo para eles, né? Falei assim, ó, hoje eu corro 100, 120, mas eu comecei correndo 5, né?
Minhas provas eu comecei correndo 5 quilômetros, corri 10, corri 20 e fui subindo. Eu acho que tudo na vida é isso, né? É você ir se adaptando ao longo do tempo. Exatamente, exatamente. É, 2026, esse ano, você vai encarar o Deca Ironman. É, qual, qual vai ser o maior desafio que você entende, que você mapeou para realizar essa prova tão desafiadora aí, cara? Você acha que é o sono? Vai ser o. Que, na tua opinião, aí vai ser o mais complicado, cara? Ô, Adriano, eu não sei te dizer, cara, o que vai ser mais complicado. Porque, assim, na minha cabeça, eu acho que o mais complicado é agora, os treinamentos, sabe? A fase mais difícil é o treinamento. Lá é diversão, é Disneylândia, né? A gente costuma brincar. Então, assim, eu não tenho estratégia, por exemplo, de, vou nadar tantos quilômetros, parar para comer, vou descansar, não. Meu treinador planeja isso, mas na minha cabeça é começar e terminar. Claro que tudo dosado, né? Mas eu não tenho assim uma estratégia de sono, por exemplo, os microssonos. Quando que Aham, você vai fazer o microsono? Eu falei, não, a hora que der sono. Porque se ele sim. tiver marcado para eu fazer 3 da manhã e 3 da manhã eu estiver bom, eu não vou deitar para dormir 3 da manhã, porque eu não vou dormir, né? Aham. Então tem essas coisas. Então, eu acho que assim, o maior desafio do DECA está sendo agora, eu assimilar isso na minha cabeça. Que eu vou passar, sei lá, 16 horas na água, próximo de 80 horas aí, 800, 90 horas pedalando, 80 horas correndo. Então eu tenho que trabalhar isso na minha cabeça. Agora lá, falar assim, puxa, eu vou ter que lidar com sono. Eu sou meio cavalo louco, sabe? Eu começo, eu quero terminar, então eu vou sentindo ali. Aham. Meu treinador briga comigo, mas eu não consigo ser diferente. Então, e outra coisa, volto a falar, né? A gente quer terminar, quer ter um desempenho, mas assim, tá buscando, é uma diversão, né? Eu não vivo disso. Então, assim, Exatamente, exatamente. Tem que ser divertido, né, cara? justamente, justamente. Claro que vai dar, tem hora que dá uma zoada, né? Mas tem que lembrar, né? Tem que alguém lembrar ou você mesmo lembrar, né, cara? Justamente. Então, assim, o desafio maior, eu acho que é o treinamento, porque lá eu vou sentir se dá para eu ir, né, mais um pouquinho, se não dá. É estratégia na hora, né? Como a vida da gente, né? Não adianta a gente programar a vida para daqui a 2 meses, que daqui a 2 meses vai estar tudo diferente, né? Então, eu Aham. acho que, assim, eu tenho isso na minha cabeça. Eu tenho que ter um poder de resolução muito rápido em diversas situações. Então, assim, apareceu um problema, eu vou ter que resolver. Seja ele a resolução, deixando ele para depois um pouquinho, porque não dá para resolver agora, eu vou focar em outro, mas está ali, já pensei nele. Então é isso que eu uso para essas provas. Cara, isso é muito bom que não deixa a gente ansioso, cara. Não deixa a gente ansioso. Isso é muito bom, velho. Não, justamente igual nessa última que eu fiz, né, no quíntuple. Chegou, eu acho que eu estava com 170 km, eu acho, As 160. bolhas. As bolhas no pé. Cara, deu tanta bolha no meu pé, no calcanhar, embaixo dos dedos ali. Puxa, que eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer, cara? Mas, Renato, Aí, eu tava lá, cara. Eu tava lá, eu vi como você reagiu. De boa, cara. De boa. Você tinha parava que com. resolver. Cara, eu posso dizer para você que foi bacana de ver a forma que você tratou isso. Você parava, colocava lá uma atadura, alguma coisa, continuava, pô, voltou a doer, parava de novo, vamos resolver. Tranquilo, tinha tempo, que nem você falou, né, cara? A nossa meta é terminar o negócio. E deu tudo certo, né, cara? Justamente. Ali, naquela ocasião, eu tinha um único problema. Esse serviço que eu estou hoje vai fazer um ano agora, dia 12 na prova, né? Uhum. Então, eu estava vindo num processo seletivo de 2 meses para entrar nesse serviço, concorrendo com médicos do Vale do Paraíba todo, né, ali de gerência. E eu indo para o Rio de Janeiro, na estrada,
o RH da empresa me liga. Falou, olha, você passou no processo seletivo. Aí eu falei, puxa, que bom. Você tem que se apresentar segunda-feira. E eu já estava chegando no Rio de Janeiro para fazer a prova. Uhum. Nossa, estacionei o carro. Já comecei a ficar em O choque. primeiro problema começou aí já. O primeiro problema começou aí. Comecei a ficar em choque, liguei para minha esposa. Falei para ela, nossa, vou te contar. Passei no serviço, na entrevista, fui escolhido. Ela falou, nossa, que bom. E agora? Falei, olha, ele falou que eu tenho que me apresentar segunda-feira. Cara, peguei o carro, voltei para Taubaté. Cheguei em Taubaté, aí eu estava numa mistura de sentimentos. Muito feliz, porque era o que realmente eu queria ter entrado nesse serviço, porque nessa minha vida de médico, eu tenho uma coisa na minha cabeça, Adriano, ajudar as pessoas quanto mais. Então, assim, eu trabalhava num serviço que o serviço era meio restrito. Então, as pessoas que chegavam para ser atendidas são sempre referenciadas. Então, nós recebíamos poucas pessoas. E eu, como médico, nessa missão minha, eu acho que eu tenho que ajudar muito mais gente. Então, eu quis ir para um serviço muito maior, que atende muito mais gente, para ajudar mais pessoas. Então, eu estava nessa mistura de sentimento. Feliz porque eu tinha conseguido entrar na onde eu queria, mas triste porque eu estava perdendo a prova que eu tinha que treinar muito para isso. Aí a minha esposa, Safa, falou para mim assim, liga lá no RH e fala para ele que você tem um compromisso, ele te formou agora, que você precisa de um tempo para você, conseguir adequar tudo isso daí. Aí foi aonde eu, aqui já em Taubaté, entrei em contato com o RH da empresa e falei, olha, você me informou agora, eu não consigo estar aí na segunda-feira, porque eu já tenho um compromisso. Até qual data você pode me segurar para eu fazer os exames? Aí ele falou para mim assim, até sexta-feira, 7 horas da manhã. Aí eu fiz as contas na minha cabeça, falei, nossa, sexta-feira, sim, daqui Já do Rio melhorou, já. vai dar 7 horas de viagem, então eu tenho que sair de lá meia-noite para chegar às 7 da manhã em Taubaté, mas eu vou estar cansado. Então eu tenho até as 3 horas da tarde da quinta-feira para terminar essa prova, porque aí eu descanso, entro no carro, venho embora e faço o exame. Então eu sabia que eu tinha que terminar a prova até quinta-feira, 3 horas da tarde, para poder vir embora, para poder fazer o exame admissional da empresa. Se eu não conseguisse terminar, aí realmente eu ia ter que abandonar, porque é o meu emprego, né? E aí foi tudo em cima disso. E o meu staff na época lá, o Falcão, ele fez umas contas lá, falou, não, você termina, se você fizer certinho, aí você vai terminar até 11 horas da manhã, meio-dia, mais ou menos, isso pelas contas que a gente fez. Eu falei, então vamos embora. Aí foi tudo em cima disso, só que lá para frente veio as bolhas no pé, aí eu tive que começar a negociar os horários, né? Então, assim, tá legal, mas tá doendo, mas eu também não posso parar. Então, fui naquela negociação. Doía um pouco, parava, trocava o curativo e por aí, mas sabia que eu tinha que acabar até as 3. E acabei, né? Acabei ela, eu acho que era 2 e pouco, 2h40. Aí tomei um banho, guardei todas as coisas, deitei, eu acho que uns 15 minutos, entrei no carro e vim embora. Rapaz do céu. Cheguei aqui em casa, eu acho que era 5 da manhã, mais ou menos, porque aí eu estava muito cansado, aí eu fui até um pedaço, parei, descansei 1 hora no posto de gasolina. Aí comi, tomei uma Coca-Cola, andei mais um pedaço, cansei de novo, parei no outro posto e vim assim, até chegar. Caramba, bicho, essas histórias que é o bacana da ultra distância, eu acho que são as histórias também, né? É isso que é legal. E assim, né, Adriano, é saber passar, superar esses problemas, né? As superações, né, das adversidades. Igual eu me inscrevi para uma prova agora, o Bikeman 1.000 km da Serra Geral lá no sul, e 1.000 km lá deu 18 mil de altimetria, 17.800 e pouco. Então, assim,
Eu com 410 quilômetros, no pé da serra de Gramado, estourou o cabo do meu câmbio traseiro. Na verdade, não estourou o cabo, quebrou uma peça dentro do STI que impossibilitou de trocar as marchas. Aí eu falei, puta, 500 quilômetros para frente ainda, com uma Sem sem trocar a marcha, moça. sem trocar marcha traseira, o cassete, como é que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? Aí o outro que estava pedalando próximo a mim falou assim, mano, vai ter que desistir. Aí eu olhei para ele e falei, que desistir, filho? Tô aqui para treinar, não vou desistir não, isso daqui é treino meu, vou fazer isso. Aí eu olhei o câmbio, não consegui identificar o problema, não resolvi, eu falei, quer saber? Vou travar o câmbio numa marcha e vou seguir. Aí fui até Gramado, cheguei em Gramado, o rapaz da loja de bicicleta também não conseguiu resolver e falou para mim, ó, falta mais 540 quilômetros, você vai desistir? Eu falei, não, você não travou o câmbio aí para mim? Eu tenho 2 marchas na frente, está travado, eu vou fazer os 540 quilômetros. Nossa, mas tem mais de 10 mil de altimetria ainda para você subir. Eu falei, a perna eu tenho, não se preocupa não, vamos embora. Eu só não vou ter perna para descer, né? Porque aí gira muito, né? Mas para subir, vamos embora. Aí foi aonde eu terminei a prova. Fiz a prova inteira, metade da prova, na verdade, sem trocar marcha, só com o volantão maior e o menor na frente. Ah, Assim, são as coisas que a gente tem que ir trabalhando, né? e vai deixando mais forte, né? Vai. Mentalmente, fisicamente. Isso. Justamente, porque assim, força, preparo físico eu tinha para fazer a prova, mas se eu não tivesse um mental bom, eu já iria abandonar ali, né? E assim, já está ferrado, já está na lama, já está molhado. Para voltar vai ter que gastar mais dinheiro, vai perder mais tempo. Então, é aquela frase, né? Para frente a qualquer custo, né? Tem que É. sempre para frente, sempre para frente. Ah, o pessoal fala, às vezes tem que dar um passo para trás para ganhar impulso. Não, para no mesmo lugar e dá impulso do mesmo lugar para frente. Porque às vezes, se você der um passo para trás, você não consegue dar outro para frente. Então você fica parado no mesmo lugar e dá um passo para frente. E eu penso assim. Então eu procuro resolver tudo. Se não dá para resolver agora, eu deixo no cantinho e vou, e assim a gente vai indo. Olha, eu vou te falar, Renato. Eu sinceramente, minha opinião, cara, uma prova dessa de 1.000 quilômetros com 18 de altimetria, eu acho que ela é pior do que o quinto Ironman. Ah, é? Ah, é pior. Porque Porque assim, você maceta uma musculatura só, cara. uma O tempo musculatura todo. só. Justamente. E assim, é, claro que ali dentro da prova tem o pessoal que vai para competir, para ganhar mesmo, né? Os ponteiros ali. Aham. Mas o meu pensamento era ganhar, fazer volume para essa prova agora, né? Então, assim, o meu treinamento começou no Bikeman. Eu usei o Bikeman como o meu início dos treinamentos. E, assim, é pesado, né? É uma musculatura só, é o tempo todo. Eu fiquei o maior tempo, 36 horas direto, ininterrupta, sem descer da bicicleta. Nossa. Sem descer da bicicleta, 36 horas, porque nesse trecho eu já estava com água, já tinha caminhado tudo e eu tinha que chegar, eu queria chegar. Então, assim, foi direto. Não parava só para encher a caramanhola de água ali, botar o que tinha que botar dentro, já fechava e seguia. Então, assim, e sempre na mesma musculatura, né? Então acaba que exige muito mais do corpo do que um quíntuplo realmente. Exatamente. E provas, cara? O que que você tem vontade de fazer que tá ali só esperando o momento, cara? Mas aquela prova que você fala assim, essa eu tenho que fazer, cara. Nossa, Adriano, eu já vim, né, bem somando essas provas aí. Eu gosto muito das ultras distância, né? O ano passado, na verdade, o ano retrasado, a gente começou um pensamento para no ano passado a gente fazer o RAN. Uhum. Não deu certo para a gente fazer o RAN. Nós queríamos fazer em quarteto. Eu acho que o primeiro tem que ser em quarteto, né? Para você entender qual que é a dificuldade da prova, Sim. né?
o tempo que você vai ter para treinar e tudo mais, para depois você pensar se dá para fazer um solo aí pelo volume de treinamento e condições físicas também para aguentar, né? Sim, Então, sim. assim, em foco aí agora, assim, eu teria o RAM na mente depois dessa prova, mais ou menos, para a gente tentar estruturar, né? Mas o problema do RAM é a logística, né? É o custo da prova, é um negócio, assim, meio que surreal para a gente, né? Tem que Uhum. ter já uma estrutura bem montada, um suporte aí, uns parceiros, né, para dar esse suporte, porque senão você faz o RAM, mas acaba com a sua vida, né? É, não Então, tenho dúvida que é bem complexo. Não só, não estamos falando só de físico, né? Todo que envolve fazer isso aí é complexo, né? é complexo, custo muito elevado, né, da prova, os staffs que tem que estar lá, atravessa o país inteiro, 2 carros alugados, nossa, tem que ter um estudo muito bem feito aí, uma viabilidade bem estudada, porque senão vai tudo por água abaixo, né? Como muitos fazem, né? Mas é legal a gente ter uma prova-alvo ali, quietinha, no Ah, momento sim. certo ela vai acontecer. Isso mantém a gente sempre treinando, sempre arrumando confusão. Ah, com certeza, isso sem dúvida. Esse ano eu tenho em foco o DECA, né? E essas provas de ultradistância no ciclismo, né? O Bikeman, os 1.000 quilômetros e os 555, né? E os 500. E essas outras provas menores, que é do circuito paulista de ciclismo mesmo, pela equipe aqui de Taubaté. Legal, bacana, cara. Vamos estar acompanhando aí essas provas que também servem de treinamento e vou estar torcendo por você lá no DECA. Hoje Obrigado. saiu a lista do fechada Do do quinto. quíntuplo. Bastante Caramba, gente, bastante hein? gente conhecida lá, cara. É bacana, né? É bacana. Esse ano tem bastante gente no quinto por lá, hein? Bastante gente conhecida também, né? Muito, Legal. Vai acho que torcendo, né? metade da galera a gente já conhece lá, pelo menos, né? Eu vi o primeiro nome lá em cima, lá, a turma que, não, que tome atento, viu? Serginho Cordeiro tá no quíntuplo. Serginho Cordeiro, o Alex, que eu tô O tormentando ele faz Madruga, tempo, o Madruga. o Madruga, o, o Madruga fez o duplo, fez o triplo, agora vai fazer o quíntuplo, né? Sim, O sim. Alex está vindo dos UBs, né? Isso. Vai fazer também. Aí no duplo, nossa, tem bastante gente, viu? O quíntuplo esse ano tá cheio. O Denilson fez o duplo comigo esse ano, tá indo pro quíntuplo também É, agora. Legal, legal, bacana. Vai ser da hora, vai ser bacana. Vamos vai estar acompanhar. movimentada a pista. Bom, eu vou pedir uma licença agora para você, Renato, para a gente falar aqui dos apoiadores do canal e depois eu volto com as perguntas. Inclusive tem uma do Felipe, eu não esqueci não, meu Felipe, está anotado aqui, depois eu vou falar aqui. Opa! Falar aqui dos parceiros, a gente tem a SPG Energia, é um parceiro do canal Tripulantes, é parceiro do Adriano também como atleta, né? A SPG você encontra projetos comerciais e industriais. A era da energia renovável chegou, não perca tempo e deixe o sol pagar a conta da energia para você. Energia fotovoltaica, mobilidade elétrica. Consulte a equipe SPG, que vai fazer teu orçamento com muito profissionalismo e vai orientar em quanto tempo você vai pagar a sua conta ali e vai deixar o sol pagando a conta para você. A gente tem um momento aqui que a gente chama momento SPG Energia, Renato, que você vai relembrar uma situação que você vivenciou em alguma prova, que você tinha, vamos dizer assim, programado alguma coisa, aquilo fugiu do controle, você teve que parar, respirar para conseguir completar ali o que você estava propondo a fazer, precisou de muita energia mesmo, cara. Cara, isso aconteceu, na verdade, no meu. Na verdade, não relatei isso para quase ninguém, né? Só quem estava lá comigo lá. Aconteceu comigo no quíntuplo contínuo, né? Foi uma situação comigo, com o meu staff, na verdade. Meu amigo aí, o Fernando Falcão. Ele estava me ajudando na prova, mas assim, a gente com pensamentos totalmente diferentes ali em certo momento da prova, né? Eu pelas minhas dificuldades e ele
querendo extrair o máximo do atleta, né? Uhum. E aí eu tive que desprender uma energia boa ali numa conversa com ele, para a gente chegar numa solução e eu conseguir terminar a prova, cara. Mas foi uma conversa muito acalorada ali que quase se engalfinhou ali, viu? É Que que ele é muito comum, é mais comum do que a gente pensa isso, né, cara? mais comum que a gente pensa, cara. E assim, é que ele é uma pessoa já, né, mais primeiro, mais velho que eu, mais experiente, né? E ele dosou ali, ele viu que realmente eu saí um pouco ali, fiquei estressado, então na verdade, quem dosou foi ele, né? Porque assim, ali foi um estresse total, porque eu já estava cansado, com as bolhas no pé, e ele com a faca nas minhas costas, né? Vai, vai, porque ele sabia do tempo também, né? Ele Uhum, queria que eu uhum. terminasse até meio-dia. E eu naquele pensamento, puxa, mas até meio-dia já não vai dar, meu pé está estourado. Então entramos num embate ali, bem calorado, que acabou até ele indo embora, cara. Ele foi embora, cara. Eu, na verdade, foi até. Eu acho que no momento ali, acho não, eu pedi para ele ir embora. Eu falei, meu, vai embora, deixa eu quieto aqui sozinho, que eu me viro aqui e vou ter que terminar esse negócio, cara. Vou ter que arrumar a solução para isso daqui, eu termino. Me deixa quieto aqui, cara. Porque, na verdade, é o que eu falo para todo mundo, né? Isso começou. Na verdade, quem fala isso para mim é o Tubarão, né? Que, assim, o que acontece na prova Fica na fica na prova. prova. Porque, assim, o staff sabe o que eu preciso, eu sei o que eu preciso, mas na hora ali tudo pode acontecer. Então, as pessoas têm que entender o que acontece na prova, fica na prova e acaba ali, enterra ali. Cara, mas foi uma situação que o atleta que estava passando na hora parou até para olhar assim e falou: Meu, ficou assustado. Aí ele foi seguindo, depois ele parou e falou assim: Cara, eu confesso pra você que eu parei, fiquei com vontade de parar ali, cara, porque assim, não sei o que ia acontecer. Falei: Não, deu certo, deu tudo certo, vambora. Eu tava focadão, cara. Eu não reparei, eu não vi, cara. Eu não vi. Eu tava Nossa, focadão. mas assim, hoje eu entendo ele, entendeu? Porque assim, ele estava do lado de fora e ele era o staff e ele queria tirar o máximo de mim, entendeu? Só que tem hora que não dá, né? Tem hora que você tem que escutar um pouco o atleta também. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, conseguimos terminar a prova, ele voltou, chegou são e salvo na casa dele, certo. Aí, ó, o Serginho falou, eu quem o diga. Se o Serginho tem problema com o staff, quem somos nós, né? Justo, ó, o Serginho tá aí, nossa, o Serginho também teve problema com o staff lá na prova, eu acompanhei isso também, o staff também foi embora, também largou ele, mas é o que a gente tem na cabeça da gente, Acontece, né? acontece, É, e acontece. assim, a gente tem que tirar isso, né, essas provas, essas situações, isso é situação da vida, né? Vão acontecer situações na vida da gente, no dia a dia, que a gente vai ter que tomar decisões e saber caminhar com situações totalmente adversas, né? Então aí que vai vindo, né, essas mudanças na cabeça da gente, né? Hoje em dia, depois disso daí, eu sou uma pessoa mais evoluída. Pode ter certeza que não chega mais numa situação dessa, né? Eu já procuro hoje o meu staff ser um pouco diferente das pessoas que eu acho que vai me ajudar. Eu tenho que pegar uma pessoa que já realmente conviva comigo. Característica, né? Característica. Isso, a minha característica. Uma das coisas que assim eu gosto muito de falar, porque quando eu conheci o Tubarão e o Eric, eu me identifiquei muito com o Eric, cara. O Eric é uma pessoa que tem mais ou menos o meu pensamento, sabe? Então, assim, cara, eu adoro trabalhar para ele nas provas dele. Ele sabe, por exemplo, já chegamos em situações, num UB, eu acho que no último UB que terminou no Rio de Janeiro, ele estava liderando a prova. No quilômetro 50 da corrida, ele teve um problema. Na verdade, ele já estava vindo com alguns problemas estomacais. E ele teve um problema que praticamente, cara, ele parou de correr. Aí eu falei para ele, não dá para parar de correr, você vai ter que correr, cara. Ele não aguenta correr. Eu, não, você vai ter que correr. Aí eu comecei a pressionar. Aí eu vi que não ia.
Mas eu pressionando ele, eu tive que mudar a estratégia. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, vamos andando. Aí eu comecei a conversar com ele com situações do dia a dia. Como ele é engenheiro e eu fiz Senai, então eu usei essa parte totalmente fora do que a gente estava ali. A gente estava dentro de um buraco, imerso na prova. Eu tive que sair do buraco, ir para um outro canto praticamente, lidar com ele com situações de matemática, de física, de engenharia mecânica, né? Falando de torno, de fresa, para tirar aquela tensão da cabeça dele, espairecer, ele começar a pensar de novo direito e voltar a correr de novo para conseguir terminar a prova. Em especial nessa prova, eu acho que ele ficou em terceiro lugar, se não me engano, ou foi vice, o Albano ganhou. Eu acho que é vice, se eu não me engano. É, ou ele ficou em terceiro e perdeu para um cara lá de Brasília, alguma coisa assim, não me lembro. Mas sabe, então são situações que a gente tem que aprender a resolver, né? A sair daquele buraco ali, ir para um outro campo, levar a mente dali para um outro patamar e conseguir continuar caminhando. Eu acho que isso é a vida da gente, né? Se a gente tem É. um problema hoje que acomete a gente tem que pensar, né, positivo, sair desse buraco e ver formas de sair desse problema, né? Então, com isso, a gente melhora a mente da gente, a gente melhorando a mente da gente, o físico vem junto e a gente caminha muito melhor, né? Com certeza, aprender com essas situações, isso que é mais importante, né? Justamente, justamente. Aprender com a situação. Bom, continuando aqui, vou falar aqui dos nossos apoiadores. Esse foi o momento SPG Energia. Quero falar da Padaria Andréas, maior padaria da cidade, a padaria de maior destaque, na região de Boituva, onde Boituva mais cresce, unindo espaço, conforto, comodidade, um estacionamento para os clientes e tudo que você espera de uma padaria. Bolos, pães, doces fresquinhos, um excelente ambiente para apreciar tudo isso. Vocês que estão nos ouvindo, sei que não são aqui de Boituva, mas fica o convite para quando vierem para Boituva para conhecer a Padaria Andréas. Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. A academia possui dança, spinning, área kids, uma equipe de professores e funcionários de primeira linha, equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. Na superação, você é realmente acompanhado de verdade pelos seus profissionais e realmente se torna a sua segunda família. Todo mundo que está na superação está lá desde sempre e esse é o melhor cartão de visita que existe. PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição, tudo para festas, reuniões, eventos, doces, produtos para confeitaria, chocolates e muito mais. Preço diferenciado, quem conhece a PHS sempre volta. La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com rodízio italiano todas as quintas-feiras. A La Saporita fica aberta de quarta a segunda. Isso mesmo, segunda-feira ela fica aberta para você que está assistindo o Tripulantes poder fazer o seu pedido. Eu sempre digo aqui que a minha preferida é a pizza do Chefe 1, que é com filé mignon e cebola caramelizada. Mas semana passada nós tivemos um jantar lá na La Saporita e a gente experimentou um novo sabor, né, que é a do pesto. Então fica aí para vocês experimentar essa daí, que eu vou falar para você que ela ganhou espaço aí na minha preferida, viu, gente? Bazar São Judas Tadeu, 55 anos atendendo Iperó, Boituva e região. Possui materiais de escritório, eletrônicos, material esportivo, brinquedos. Vocês que está começando aí a época da escola, tudo material escolar em 6 vezes na Bazar São Judas Tadeu. Faça o seu orçamento. Você que tem uma empresa, coloque a Bazar São Judas como mais uma opção de orçamento, fornecimento de diversos materiais, entrega imediata aí na sua empresa já inclusa. JC Clima Climatizadores, porque o ambiente climatizado aumenta a produtividade, venda, locação de climatizadores, seja para festa de casamento, para sua empresa, aniversário, a JC Clima está presente sempre nos melhores momentos. Velox Assessoria, você que está começando a correr, que faz algum tempo que corre, tem uma meta, pretende alcançar algum desempenho, venha para a Velox. A Velox Assessoria tem planilhas com treinos personalizados, metodologia com protocolo baseado nos seus limiares e zonas de treinamento, testes realizados no estúdio Velox, acompanhamento de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Conte com a Velox para alcançar os seus objetivos.
Fisiopilates, a gente falou aqui de fisioterapia, né? Fisiopilates é especializado em recovery para atletas. Massagem miofascial, pilates, acupuntura, ozonoterapia, bota de compressão, entre muitos outros procedimentos. Não espera se machucar. Faça fisioterapia preventiva, faça fisioterapia com quem conhece, com quem sabe. Cat Fisiopilates, entende demais o assunto. Mundo Verde, você encontra chás, suplementos, bebidas, tudo que você precisa para melhorar a sua performance e também facilitar no seu dia a dia. Tudo com preço baixo, qualidade e um toque de comodidade que só o Rodrigão da Mundo Verde tem. Você fica o convite para conhecer na Zélia de Lima Rosa a Mundo Verde. JMK Portaria, com foco em condomínios, empresas. A JMK fornece serviços de segurança e vigilância, tecnologia de monitoramento, apoio e conservação, serviços de limpeza, manutenção predial, o apoio administrativo em edifícios. Saiba mais acessando o @JMK Segurança Privada. E para finalizar, no mês de janeiro, só até dia 31/1, eu estou com um cupom na Z2, então você que já conhece os produtos da Z2 ou que quer conhecer, usa o cupom CONSORTE10, que vai te dar 10% de desconto. Lembrando, válido até dia 31 de janeiro. Usa o cupom, ajuda o Adriano aqui, porque eu estou em testes como um influencer da marca, vamos dizer assim, e quanto os influencers que estão em teste, quem tiver mais venda, mais cupom ativo, vai se tornar aí um influencer da marca. Então me ajuda lá, galera que está nos acompanhando, usa o cupom e é nóis. E ganha um desconto, né? E está ganhando desconto, exatamente. 10% é um belo desconto, gente? Um belo desconto. Inclusive, hoje teve um lançamento lá que, se você pedir 10 géis da Dobro, da Z2, você vai ganhar mais 3 de brinde deles e nada impede de você usar o cupom. Então, aproveita que é bastante coisa boa para você aproveitar. Na verdade, dá muito mais de 10% pensando nisso, né? Pensando nisso é muito mais. Galera da Z2, cara, é sensacional, cara. Esses caras só dão risada com esse povo, cara. Ô, povo doido, velho. Isso é bom, pô, ajuda bastante os atletas, ajuda quem está começando. É bom. Cara, eu participei em dezembro do Last Man, uma prova que eles organizaram. Cara, sensacional, cara. Que prova linda, cara. Uma prova que, se tiver todo ano e eu for convidado todo ano, eu vou todo ano, cara. Muito legal. Sofrida, mas muito legal. Para finalizar, eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal mandou aqui. Queria perguntar, Renato, se hoje você tem algum apoio ou se você faz tudo com um recurso próprio, até para a gente poder aqui, quem está nos assistindo, ajudar o Renatão no Deca Ironman aí, né, meu? Justamente. Na verdade, não tenho apoio nenhum. Eu faço tudo com recurso próprio. Isso é uma grande dificuldade dos atletas, né? E, em especial, eu vejo mais nos atletas de ultradistância, né? Porque é uma modalidade pouco difundida no país, né? Apesar de muito importante, né? É uma modalidade pouco difundida. Então, assim, os patrocínios são um pouco mais escassos, né? Não é difícil. Hoje em dia, por exemplo, eu tento fomentar as minhas redes sociais justamente para tentar captar parceiros, né? Achar parceiros para essa jornada, porque é cada vez mais difícil você, como atleta, conseguir se manter com recurso próprio, né? Porque o equipamento desgasta, o apoio mesmo, no caso de material esportivo, né? Que vai acabando tudo. Por exemplo, um treino um ciclo de Deca Ironman, tem que trocar tudo. Vai acabar tudo. É macaquinho, pneu, Não, destrói tudo, né? Então, assim, é uma dificuldade isso daí. E, assim, hoje eu tento trabalhar um pouco mais as minhas redes sociais, porque hoje em dia as marcas veem muito isso, né? As redes sociais, como é que funciona, que eu acho que também eles precisam disso, porque se ninguém vê, ninguém vai usar, né? Mas, por um outro lado, a gente que treina, a gente não tem esse olhar, né, de mídia.
Então, essa é uma dificuldade de achar parcerias para essas aventuras. Com certeza é um conflito, né? Ou a gente tem que treinar, não tem tempo de produzir conteúdo, mas se você não produz conteúdo, você não consegue recurso para fazer as provas que você está treinando. Então é bem complexo, não, é Muito, difícil fechar essa conta. é difícil Mas essa conta. vamos lá, né, Renatão? Vamos lá. No vamos, a gente não desiste nunca. Eu falo para minha esposa, às vezes eu posto crio uns vídeos para postar aqui, posto, ela fala, apaga, esse daí não presta, você tem que tirar isso daí. Se você está querendo alguém te patrocina, isso daí você vai espantar, apaga. Aí eu já vou lá, já apago já, entendeu? Porque assim, não tem muita ideia, né, de como funciona. Está aprendendo aí, às vezes dá uns deslizes. Às vezes dá uns deslizes, com certeza, cara. É, igual eu agora falando aqui, troca o nome do negócio, cara. É só por Deus mesmo, viu, cara. Deixa eu te perguntar uma pergunta que um seguidor fez. Se você usa, na verdade é o consultório lá, né, teu, que quando eu falei na chamada que você era um doutor, um médico, ele perguntou se você usa o IA para fazer atendimento em algum momento ali da consulta, do Não, mapeamento. não uso inteligência artificial. Hoje eu faço atendimento em um ambulatório do Hospital Universitário de Taubaté, né? Consulto os pacientes da patologia da área da pneumologia. E na minha especialidade não tenho muita necessidade de fazer o uso de IA para fazer atendimento. Uhum. Claro que se o volume fosse outras patologias diferentes, né, algumas outras situações, Para aí sim, direcionar daí, né? mas no atendimento mesmo, não. Legal, Ainda legal. estou, ainda estou usando o livro de papel ainda. Legal. E para finalizar, eu acho que a pergunta foi do Felipe. Ele perguntou aqui, ó, pergunta para ele como é que foi a ajuda de um atleta no B em 2025. Não conheço essa história também, cara. Junta? Uma ajuda, alguma ajuda que você deu a alguém. Ah, sim, sim. Na verdade, eu não estava participando do UB. Em 2025, eu estava em Ubatuba para fazer um treino de ciclismo, bater Ubatuba, Paraty e voltar, e a gente ia sair da Praia Vermelha, e Vermelha do Norte. E nisso era o último dia do UB, a dupla maratona. E no UB tinha um atleta que tem asma, que sofre de asma. E nisso daí, eu acho que ali ele devia estar no quilômetro 4, 5, não sei, ali estava antes de chegar na Praia Vermelha, saiu do Perequê ali, entrou na rodovia, 1,5 km. E ele teve uma crise ali. E por sorte dele, né, coincidência, um dos PRFs que estava fazendo a escolta é o meu amigo. Aí Aham. ele foi lá, me buscou, ele sabia que eu estava lá, porque ele passou, me cumprimentou e voltou. Aí ele falou assim, ô doutor, tem um rapaz lá passando mal, acho que você pode ajudar. Aí me colocou na viatura e fomos até O atleta. o atleta. Ele estava deitado no chão, não tinha bombinha ali de resgate, nada. E assim, essas situações a pessoa vai ficando desesperada, né? A pessoa da situação. Então, como não tinha nada ali para resgatar ele, eu tive que, na verdade, fazer a mesma coisa que eu fiz com o Eric lá do outro lado. Tirar ele daquele buraco ali, conversando com ele, com isso ele foi acalmando, foi entendendo a respiração dele, ele foi retornando, melhorando, até que um outro staff dele trouxe a medicação, ele fez uso, deu uma melhorada e ainda continuou na prova. Eu acho que mais para frente, próximo do final da primeira maratona, que aí ele foi obrigado a desistir, se não me engano. Eu Aham. acho que ele desistiu no final da primeira maratona. Mas Mas foi. mais uma vez, né? Não tem coincidência, né? Tudo é para acontecer mesmo. Não, Não tem jeito, né, cara? justamente esse. E o PRF, o Felipe mesmo, que Ah, é ele passou que lá. tava. Ele que passou. Aí ele falou, doutor,
sobe aí, vamos lá que o cara tá ruim. Aí chegamos lá, o cara tava deitado, já com broncoespasmo grave. Aí, tem medicação? Tem bombinha? Não. Saiu com a bombinha? Não. Eu falei, ixi, vamos ter que resolver de outro jeito aqui, no psicológico. Eita, Psicológico mano. sempre resolve, né? A grande parte, grande parte. Aí, graças a Deus, ele melhorou na hora, ficou sentado de novo, se restabeleceu e voltou a correr. Mas são Bacana. situações inesperadas dentro de uma prova, né? É, faz parte também, né? Faz parte. Faz parte, é. Cara, que bacana, Renato. Prazerzão aí, cara. Nos dias de hoje é um privilégio a gente poder tirar um tempo aí, 70, 80 minutos para conversar com uma pessoa com o gabarito teu aí, tanto de Que conhecimento isso. profissional quanto também aí o atlético, vamos dizer assim. Foi um prazer recebê-lo você aqui no Tripulantes. Espero que a galera aí tenha gostado. E quem não segue o Renato Marcelo, deixa aí o teu Instagram para a galera seguir. Como a gente falou aqui, é importantíssimo seguidores Oh, para chamar a atenção das com marcas, não é não? certeza. Com certeza. Me segue lá se puder. Renato Marcelo. Tá Renato underline Marcelo, né? Aí já vai Eu aparecer vou um rapazinho de capacete. Eu vou, logo que acabar essa live, eu vou colocar ela disponível no Instagram, vou compartilhar ela contigo para quem quiser ver, e também vou colocar o link no History para quem quiser acompanhar essa live no YouTube. Tem gente que prefere no YouTube, também vai estar disponível. Então, Ah, bacana. Fica gravado, né? fica assim. Show. Show, excelente. E assim, né, ô Adriano, o que a gente tira de tudo isso daí, né, dessa conversa, é realmente exaltar o esporte, né? Seja ele qual for, a distância que for, a modalidade que for, é as pessoas entenderem a função da atividade física na vida do ser humano, né? Que assim, toda pessoa que pratica uma atividade física, ela vai ser uma pessoa melhor, né? Ela vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai ser um pai melhor, um filho melhor, né? Então, atividade física, é claro que a gente está num nível aí um pouco diferenciado em relação à grande maioria da população, mas o que a gente tem que passar para eles é que não precisa correr 100 quilômetros. Ele pode correr 3, né? Ele pode correr 4, ele pode andar, mas ele tem que se exercitar. O que eu falo para os meus pacientes, e uma coisa que nessas provas eu fico muito conversando com o Serginho, e ele tem um projeto que ele fez na cidade dele, cara, que eu achei, meu, maravilhoso, cara. É um projeto de longevidade. Então, ele traz as pessoas para próximo, né, dos serviços e mostra para eles o benefício de praticar uma atividade física. Com isso, a pressão arterial vai baixar, o diabetes vai controlar, o colesterol vai melhorar, a dor que ele tinha no quadril vai sumir, né? Aquela ansiedade que ele tinha vai ser tratada. Então, Autoestima. autoestima. Então, assim, não é um esporte para ganhar uma medalha ou falar, né, ter uma camisa e falar que é um atleta. Não, aquilo ali vai levar ele a viver mais, né, a chegar na fase final da vida dele sem depender das pessoas para lavar a roupa, para lavar a bunda dele, né, para dar banho nele, para levantar ele da cama. Então, a prática da atividade física é essencial na vida do ser humano, né? Aqui em casa mesmo, o que eu posso fazer para minha turminha aqui praticar uma atividade física, eu faço, né? Então, todas elas têm bicicleta, tem a esteira ali, claro, a esteira é para os meus treinos, mas eu falo, ó, vai lá, anda na esteira. Ó, o pai vai nadar, vamos lá nadar, vou correr, vocês não querem ir de bicicleta junto, né? Então, assim, é motivar a pessoa a implantar atividade física na vida dela, né? Eu falo para os meus pacientes, Adriano, que assim, o melhor remédio que tem é o esporte. Se ele é saudável, não tem doença, se ele fizer esporte, ele vai viver muito mais. Se ele é doente, tem alguma patologia e faz esporte, essa patologia dele vai ser melhor controlada e menos agressiva. Então, a saída para tudo é atividade física. É isso que a população tem que entender, né? Eu acho que é isso que a gente tem que passar, né?
Eu acho Para que a já estão pessoa. entendendo, viu, Renato? Eu acho que já estão entendendo. A gente está conseguindo reverter esse jogo aí. Cada vez mais gente praticando esporte. Eu vejo dessa forma. Justamente. Hoje, né, eu vi esses dias uns dados que a venda de bebida Consumo. alcoólica caiu, né, o consumo caiu drasticamente. Oh, de 340 bilhões para 15 bilhões. Olha isso, que isso daí Absurdo, absurdo. absurdo. A gente está falando só de qualidade de vida, mas se você for pensar em dinheiro, quanto o SUS está economizando em dinheiro para investir em outros tratamentos, né? Porque a pessoa deixou de consumir um produto que faz mal para a saúde dele e passou a consumir outro que faz bem, né? Que é a atividade física. Eu acho que esse que é o nosso papel, né? É mostrar É, para a população que a saída para tudo é atividade física. com certeza. E esse episódio está aqui para mostrar isso. Mais Ah, uma vez, Renatão, obrigado demais, cara, pelo ter aceitado o convite, por fazer parte aqui do Tripulantes. Eu falo que tem uma brincadeira por trás do nome Tripulantes, né? Apesar do nome Tripulantes, todos os convidados que vêm aqui, eles são capitães, porque eles comandam o próprio barco. Eles não são tripulantes. sim. Ninguém aqui quer ser tripulante. Então, que esse seja o recado para todos que estão nos ouvindo aí. Justamente, justamente. Quem não estiver fazendo uma atividade física, programe-se e comece. Legal. Galera, obrigado para quem acompanhou a gente até o final. Fiquem ligados aí no Adriano Consorte Ultra para as próximas entrevistas também, novos convidados. E a gente vai acompanhar aí. E compartilha com a gente aí os treinos. Fique à vontade em compartilhar com o Tripulantes, que a gente também divulga os treinos teu aí, como é que está sendo, como é que Oh, não está sendo. legal. Tá Muito bom, obrigado, Renato? Guilherme. Vou Vai fazer ser isso um com prazer. certeza. Vai ser um prazer repostar. Tá joia? Nossa, eu que agradeço. Muito obrigado. Abraço a Adriano, todos e boa noite, viu? obrigado, boa noite, um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Valeu, abraço. Tchau, Um tchau. abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.